Gente, agora nós vamos para a primeira atividade, que chama Primeiro e Último. Ela vai ser assim, ó. Eu vou ler uma história e várias vezes eu vou falar primeiro. Toda vez que eu falar primeiro, Arthur, segura, você vai passar o prêmio para mim. Eu vou estar lendo. Se eu falar primeiro, eu vou ter que passar o prêmio para ele. E vamos ver até o final da história quem que vai ficar com o prêmio. O nosso prêmio aqui é confete. Aí na casa de vocês podem pegar o que quiser para ser prêmio. Pode brincar com várias pessoas, tá bom? Que aí vai ser bem divertido. O link da história, ó, a gente vai colocar aí embaixo do livro para você estar lendo e tá brincando dessa forma. Então vamos começar. Vamos lá, Arthur, ó. Primeiro, Jesus entrou em Jerusalém em um jumento e a multidão arrancou galhos de palmeiras para recebê-lo. Os discípulos devem ter ficado tão impressionados com todas as celebrações que não sabiam onde olhar primeiro. Jesus sabia que isso irritaria algum dos outros líderes e que a primeira pessoa com eles conversariam seriam Judas. Ele não era o primeiro discípulo a seguir Jesus, mas ele já estava com Jesus há muito tempo e conhecia sua rotina. Judas planejou trair Jesus, mas primeiro havia um banquete para se preparar. Jesus serviu os seus discípulos a refeição da Páscoa, um lembrete de quando Deus havia resgatado o povo israelita dos egípcios pela primeira vez. Jesus sabia que essa era a última refeição com seus amigos. Todos foram para o jardim, onde as primeiras estrelas da noite podiam ser vistas no céu. Jesus sabia que a primeira coisa que faria antes do plano de Deus para aquela noite começar era orar. Jesus deixou seus amigos, primeiro pedindo que orassem por ele e depois pedindo que esperassem. Ele orou a Deus e disse: "Não seja feita a minha vontade, mas a tua." Jesus estava disposto a colocar todos nós primeiro, mesmo se isso significasse sofrimento. Quando ele voltou, seus discípulos pela primeira vez, eles estavam dormindo. Então ele foi orar sozinho, mais algumas vezes. De vez em quando, Jesus checava seus amigos, mas eles estavam do mesmo jeito que estavam na primeira. Jesus os acordou e eles puderam ver Judas primeiro na fila de uma grande multidão. Muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Primeiro, Judas beijou Jesus para que todos os outros soubessem que deveriam prendê-lo. Pedro pegou sua espada antes de qualquer um deles, mas Jesus disse-lhe para guardá-la. Jesus foi levado para seu julgamento por uma multidão enfurecida e pela primeira vez desde que eles o conheceram, os discípulos se sentiram verdadeiramente sozinhos. Essa é a história e eu ganhei o prêmio. Aqui nosso prêmio é confete, né? O de vocês podem ser o que vocês tiverem aí, tá? Então vamos lá. Gostaram do jogo? Bem legal, né? Trata da história. Trata da história que a gente já falou, né, no outro vídeo dos últimos momentos de Jesus e a gente brinca e tem um prêmio, tá? Foi bem divertido, né? E agora fala pra mim, eu acho que foi a primeira vez que vocês não gostaram de ouvir primeiro, né? Quando você estava com confete, não queria ouvir primeiro, porque você tava pra você não dar ele pra ninguém. Mas a gente sempre quer ouvir primeiro, né? A gente sempre quer ser o primeiro na fila, vocês na fila da escola, que eu sei muito bem como que funciona. Vocês quando estão no parque, nós, né? Quer ser o primeiro, ninguém quer ser o último lá da fila do parque. Se pudesse furar a fila, tava lá na frente. Quer ser o primeiro pegar doce nas mesas de doce nos aniversários, né? Que mais? Quer ser o primeiro no futebol, a ser escolhido lá no time. Quer ser o primeiro em qualquer brincadeira, quer ser o primeiro nas notas da sala de aula. Nós sempre queremos ser o primeiro, né? Mas Jesus nos ensinou e ele era o que mais merecia ser o primeiro, né? Ele era santo, puro e ele colocou os outros em primeiro lugar
mesmo sendo às vezes difícil, como vocês viram ali na história, ele orava, às vezes, passa de mim esse cálice, meu Deus. Mas ele permaneceu firme e colocou nós no primeiro lugar, para que a gente tivesse a salvação e a vida eterna. Ele sofreu lá na cruz e colocou a gente em primeiro lugar, né? Vamos seguir o exemplo de Jesus e começar a colocar os outros em primeiro lugar? E aí, o que você pode fazer para colocar os outros em primeiro lugar? Pensa aí. Eu pensei em algumas coisas que você pode estar fazendo. Quando tiver um aniversário, aquela mesa cheia de doce, não precisa sair empurrando todo mundo, né? Pode deixar os menores pegar, deixar os menores irem primeiro. Quando sai do parquinho, todo mundo morrendo de sede, não precisa ser o primeiro a beber água. Pode ir com calma, deixar os pequenos serem primeiros, os outros serem primeiro. O que mais que a gente pode fazer para ser os outros primeiro? Na fila, né? Todo dia, na escola, na escolinha. Não precisa sempre ser o primeiro, estar ali do lado, né? Da professora. Eu sei que é legal ficar do ladinho da professora, né? Mas não precisa ser sempre o primeiro. E aí, quando tiver difícil de colocar os outros em primeiro, fazer a vontade dos outros, ore como Jesus fez, tá? Pedindo sabedoria e para como vocês vão colocar os outros em primeiro, tá bom? Essa foi a nossa primeira atividade. Daqui a pouquinho a gente vai na nossa segunda, tá bom? Beijinho!